dívida com o sistema financeiro. Eles são, de fato, os que metade do orçamento da União são os bancos que usufruem. E quando houve aquela lei, aquela PEC, próxima emenda constitucional, em 2017, logo depois do golpe contra Dilma, quando se congelaram todos os recursos para a educação, para o núcleo social do Estado, esse pagamento da dívida dos bancos não foi congelado. Então, se houver excesso de arrecadação no país, esses 45% pode chegar a 60% do orçamento da União só para pagamento para o sistema financeiro. Que durante os últimos 20, 30 anos, enquanto o nosso PIB, o Produto Interno Bruto, tendeu a ficar estacionário, 2% a mais, 2%, 3% a menos, de zero, eles tiveram, em média, 20% de lucro líquido todos os anos. Eu falo sistema financeiro, principalmente os grandes bancos, como o Banco Bradesco, o Itaú, o Santander, Banco do Brasil, que também é semi-privatizado. A desindustrialização é outro fenômeno que ocorre cada vez mais. Há 20, 30 anos atrás, o Brasil exportava quase 50% de manufaturados, de materiais trabalhados, manufaturados, em que a ciência é embutida, e 50% de matérias-primas, minério, soja em grão, boi vivo. Hoje, nós exportamos apenas 11% aproximadamente de manufaturados, ou seja, a desindustrialização se tornou dominante. O agronegócio exporta, a maior parte do que ele exporta do agronegócio é matéria-prima, não industrializada, não manufaturada, que é uma característica dos países subdesenvolvidos. O país subdesenvolvido exporta, em geral, matéria-prima e importa manufaturados, tecnologicamente avançados. Os países desenvolvidos, ao contrário, eles exportam pouca matéria-prima e principalmente manufaturado. E quem põe o preço na matéria-prima são os que exportam. Os que compram a matéria-prima. E quem põe o preço nos manufaturados é quem exporta. Então, qualquer país aí, a Suécia, a Dinamarca, a França, eles põem o preço no que eles exportam e põem o preço no que eles importam. As nossas exportações de matérias-primas cada vez precisam ser maiores em volume para obter o mesmo recurso, o mesmo pagamento. Bom, o regime agrominério exportador volta do agronegócio e está dominando o Congresso Nacional. A 16, que impede o crescimento dos gastos do 20 anos e persegue o pagamento da dívida pública com o capital. A terceirização restrita. Eu já falei da imagina a educação fica 20 anos no máximo. Isso é a terceirização e a secundária terceirizada. Se carregava de prover funcionários, trabalhadores para uma universidade, por exemplo. Agora, a terceirização é irrestrita, quer dizer, mesmo atividades essenciais, todas elas podem ser terceirizadas. O trabalho do professor está sendo cada vez mais terceirizado. E nós nos tornamos todos PJs, ou seja, pessoas jurídicas, que temos que negociar com uma outra pessoa jurídica, que é a pessoa jurídica do empregador, de igual para igual, como se isso fosse possível. Uma pessoa jurídica, dona de uma indústria aí que tem 2.000 funcionários, ele trabalha com 2.000 funcionários, e cada funcionário, ao invés de serem considerados como um coletivo, eles são considerados pessoas físicas que formam um sindicato e são defendidos pelo sindicato. Não, cada um deles é considerado pessoa jurídica e individualmente tem que negociar com a pessoa jurídica do
proprietário dos meios de produção. Bom, então a terceirização irrestrita é um problemaço. A reforma trabalhista é outra que modificou mais de 100 artigos da CLT e que retirou dos trabalhadores grande quantidade de direitos e fragilizou, acabou praticamente com os sindicatos, que é algo que desde a época de Marx era visto como a única coisa que poderia salvar, em grande medida, o salário, as condições de trabalho dos trabalhadores. E o Brasil volta com a reforma trabalhista ao início do século XX. Bom, reforma da Previdência, a mesma coisa. A reforma da Previdência, por pouco, ela não copia totalmente a reforma da Previdência de Pinochet, do Chile. Aliás, o Paulo Guedes, que foi o ministro da Economia do governo anterior, trabalhou no Ministério da Economia de Pinochet, depois de ter feito mestrado, doutorado com Friedman, em Chicago, da Escola de Chicago, da Escola Neoliberal de Chicago. Tem a Escola Neoliberal de Hayek, lá da Hungria, tem a Escola Neoliberal Alemã, mas ele se formou em Chicago. Veio para PUC do Rio foi para o Chile e se tornou. E de lá trouxe a ideia de uma reforma de previdência que houve apenas alguns aspectos que não foram aprovados, mas acabou com a reforma da previdência colaborativa, solidária que nós tínhamos para o atual. Salvou-se desse tudo, a única coisa que se salvou foi o Fundeb. E ainda com extrema dificuldade, porque toda hora o pessoal está tentando pegar a grana do Fundeb para utilizar em outras coisas que não para a educação básica. Bom, item 4, desigualdade socioeconômica e educacional, educação básica e educação superior, políticas universais e políticas focais. Nós poderíamos falar bastante a respeito disso, mas a gente sabe que a educação básica ainda não é 100%, não é universal no Brasil. 60% apenas dos jovens de 14 a 16 anos frequentam o ensino médio, por exemplo. Isso, a Argentina, na América Latina, metade dos países da América Latina já tem mais de 50% da faixa etária de 18 a 24 anos na universidade. O Brasil, apenas 20%. Então, a educação superior, as políticas universais, políticas focais, vocês sabem, as universais são aquelas tipo o aumento real do salário mínimo. É uma política universal que beneficia todo mundo, ao passo que uma política focal é apenas uma que é uma bolsa daqui, uma bolsa dali. Essas são as políticas focais, que beneficiam apenas um certo número, um percentual mínimo, às vezes, da população que necessita. Aí vocês têm vários links que levam a textos que tratam dessas questões. E tem aí, inclusive, textos meus, Educação Superior e a Crescente Desigualdade Social. Esse aqui é um texto que eu escrevi também para uma dessas coletâneas, que é muito interessante, porque vai mostrando todos os aspectos da desigualdade social brasileira, seja de gênero, seja de idade, de raça, etnia, todas as desigualdades, as diferentes formas de desigualdade, e depois tenta estabelecer uma relação com a desigualdade na educação superior. Como, por exemplo, nós temos 57% da população que é negra, ou seja, preto, pardo e não sei o quê, 57%, e, no entanto, na universidade, os negros são 25, 20, depende. Somente nas federais, que adotaram desde 2012 a lei de cotas, é que está havendo uma certa igualdade a presença dos negros na universidade, no campus, em percentual bastante próximo do que ocorre na sociedade como um todo. Todas as demais, principalmente as privadas com fins lucrativos, a presença do negro é de 15%, 20% apenas, diferentemente dos 57% na sociedade.
Depois, o quinto, é o desmonte da educação superior pública, do sistema de produção científica e da formação dos pesquisadores. Isso aqui é basicamente o que vocês leram nesse artigo que eu passei para vocês. Ver adiante dados sobre a expansão, tá? Tá uma série de dados aí sobre o crescimento das instituições, o crescimento das matrículas no setor público, no setor privado, e no privado entre com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Isso tanto para instituições quanto para matrículas. Também tem dados aí bastante sobre a pós-graduação, depois nós vamos poder conversar um pouco mais sobre isso. A questão das agências financiadoras, o CNPq, a CAPES, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, incluindo redução do ProUni, do FIES, Ciências Sem Fronteiras, que era um grande programa, acabou praticamente durante o governo Temer e Bolsonaro. As bolsas de pós-graduação, a diminuição, principalmente no período aí depois de 2016, no país, especialmente no exterior, vocês vão ver, deve ter visto, mas a gente pode trocar mais ideias. Bom, o desmonte está aí, já vimos, desmonte da carreira, sim, a carreira docente da educação superior, público, privado, privado mercantil, a entrada, permanência, ausência de carreira. Se nós pensarmos nos professores da educação superior no Brasil, nós vamos encontrar uma série de desigualdades. Boa parte das universidades, das instituições de educação superior não tem carreira. É a profissão de nível superior talvez a menos valorizada hoje. Num livro do Sadi Dal Rosso, da Universidade de Brasília, sobre 16 categorias ou setores da economia do Distrito Federal, vai mostrar que a profissão docente da educação básica e da educação superior é talvez a profissão mais precária, menos valorizada. É comparada, nesse livro, o professor é comparado ao funcionário de supermercado, de shopping center, para terem uma ideia. Bom, a carreira docente ela está sendo desmontada, principalmente durante a pandemia. As instituições privadas demitiram quase metade dos professores. Depois nós vamos ver tabelas lá no final, eu vou mostrar tabelas que mostram como a educação superior privada, que tem 6 milhões e meio, 7 milhões de matrículas, em comparação com a pública, que não chega a 2 milhões, ou em torno de 2 milhões, o número de professores da educação privada, que tem três vezes mais, 78% das matrículas, o número de professores é menor, está diminuindo, já é menor do que o número de professores da educação pública superior. Mas isso depois nós vamos ver claramente. Isso está... tem um artigo aqui que chama Trabalho Docente na Educação Superior no Brasil, Heterogeneidade, Insegurança e Futuro Incerto. É um artigo que eu escrevi para uma revista argentina de Córdoba, no centenário da Reforma de Córdoba, em Córdoba, na Argentina. E houve um dossiê latino-americano sobre a profissão docente. E eu escrevi um com esse título aí. Trabalho docente na educação superior no Brasil, heterogeneidade, insegurança e futuro incerto. Por quê? Porque é só verificar como é que entram os professores, entram na carreira docente, na educação privada e na superior, a diferença. Depois, a permanência. Enquanto na educação federal, por exemplo, nas universidades, um professor permanece 20, 30 anos, a maioria do pessoal tem, no mínimo, 10 anos de tempo. Nas instituições privadas, principalmente as com fins lucrativos, o professor, em média, fica 2 anos. Depois da pandemia, eu estimo que a carreira, quer dizer, o tempo de permanência na educação como professor de uma instituição é de 1 ano e meio. Quer dizer, o professor é contratado sem concurso, sem nada, por QI, que a gente chama quem indica, ou por uma entrevista, e permanece no máximo 2 anos.
já tem que pensar noutra profissão. Como é a demissão, o desemprego da profissão docente na educação superior, principalmente na educação privada, é enorme e cada vez maior. E o número de alunos para as turmas e o número de alunos, principalmente na educação à distância, tem casos de até 500 alunos por professor. Depois nós vamos ver tabelas que mostram isso, do último censo da educação superior do INEP. Reformas propostas para as federais e para a pós-graduação. Veja, o Futurice é a mais recente proposta, que é de 2020, e aí tem um livro que nós publicamos com o Jaime Lerner, Jaime Giolo, lá da Federal da Fronteira Sul, que hoje é diretor da Faculdade de Medicina de Passo Fundo, que faz parte da Federal da Fronteira Sul. Tem o Roberto Lerer, ex-reitor da Federal do Rio de Janeiro, e o Nelson Amaral também participa. Nós publicamos um livro logo que saiu o decreto do Futurice. Vocês encontram na minha página esse livro, Futurice. Ataque à autonomia das instituições federais de educação superior e sua sujeição ao mercado. E o novo modelo CAPES de regulação e controle, nem é avaliação. Eu não chamo o modelo CAPES de avaliação, isso está errado. Não existe a avaliação de fato pela CAPES. É regulação e controle. Por que não é avaliação? Porque não tem autoavaliação, e a autoavaliação é um elemento central num sistema de avaliação institucional. E aí, ver esguiçar de Valdemar, expansão da educação, desmonte do sistema, é isso que vocês leram, isso está sendo publicado, já é que eu copiei isso aqui da conferência que eu fiz lá em Chapecó. Depois, esse texto está sendo publicado, enquanto reformas, perspectivas críticas para análise, tá. O ensino à distância, em especial durante a pós-pandemia, e a redução ainda maior da qualidade na maioria das formações e carreiras profissionais. Bom, então, isto é o que eu queria como introdução. Passa para a seguinte. Pode passar para a seguinte. Tá. Bom, vou parar aqui por enquanto, porque eu queria fazer alguns comentários agora sobre o texto que vocês leram. No texto que vocês leram, estão ali uma série de observações que é como sucintamente se configura o quadro de expansão, porque é mais sobre a expansão da educação superior, o desmonte do sistema de produção científica e formação de pesquisadores no Brasil. Então, tem uma série de 6, 7 questões que estão postas aí. Alguns elementos do contexto econômico, político e social. Lembra que no artigo eu vou trabalhar um bocado sobre o que é o neoliberalismo. Para o exame dos fenômenos e contradições acima apontados, em que tem lugar de destaque as várias fases do neoliberalismo que está em curso no país e a legislação delas decorrentes desde o governo Collor, 90 a 92, até as dos governos Temer e Bolsonaro, 16 22, assim como alguns avanços e limites das políticas públicas nesse período, serão feitos breves apontamentos e algumas referências. Para uma visão do conjunto dessas PECs, em especial uma análise da conhecida como PEC 188, 2019, Senado, ou PEC do Pacto Federativo, Vera Amaral, 2020, página 197, 2023. Esta PEC é uma PEC que está ameaçando muito acabar, inclusive, com o percentual constitucional dos impostos que devem ser destinados à educação e à saúde, mas principalmente à educação. Então, o Nelson, nesse artigo que está no livro esse sobre o futuro, esse que vocês encontram na minha página do Google, ele detalha muito bem os riscos que estamos passando de acabar com tudo aquilo que como é que eu diria, é democrático, que tem a ver com as virtudes da Constituição de 88. Sobre o neoliberalismo, eu vou dizer para vocês que 2 autores me chamaram a atenção sobre
o neoliberalismo. O primeiro deles, e por acaso, não por acaso, foi meu professor, Pierre Bourdieu. Ele foi meu professor em 1971, em Paris, e no livro dele, que é, como é que chama? Contrafogos, ele tem textos excelentes em que ele vai descrever o que é predominante no neoliberalismo. E outro livro que é importante, e foi escrito uns 10 anos depois do que Pierre Bourdieu escreveu em 98. Em 2009, o Pierre Dardot e o Christian Laval, aos quais eu fiz referência há pouco, escreveram nesse livro A Nova Razão do Mundo, que foi publicado no Brasil em 2016 pela Boitempo, e eles têm apontado, esses autores, como o elemento principal, característica do neoliberalismo é a predominância exacerbada da competição e da concorrência. Tudo tem que passar pela competição, tudo tem que ter concorrência, seja na sociedade civil, seja no mercado e no Estado. Veja, até a religião, a cultura, tudo tem que passar por concorrência. O Futurice, essa reforma que se propõe ali, ela visava, em última instância, instaurar nas federais a concorrência na pesquisa, no ensino, nas carreiras, etc. A concorrência no sentido de que o Estado não teria mais obrigação da manutenção plena da Universidade Federal, no caso, e depois as estaduais também, enfim, no futuro será mais para as federais, e que cada universidade buscasse, junto ao mercado financeiro, junto a instituições da sociedade civil, recursos para pesquisa, principalmente pesquisa tecnológica. Das 50 áreas de pesquisa do país, que o CNPq é 49, 50, um terço, mais ou menos, são da área tecnológica. Engenharias, medicina, enfim, áreas mais consideradas tecnológicas. E 2/3 são da área de humanidades, ciências sociais. A reforma, o Futurice, se preocupava apenas com a área tecnológica. E isso vai ocorrer também no novo modelo CAPES de avaliação. Os cursos, a pós-graduação na área de humanidades, educação, antropologia, dança, música, enfim, tudo aquilo que não produza mercadoria, não produza valor para o mercado, não é valorizado. Está deixando de ser valorizado e tende a acabar. Bom, então, para Bourdieu, o programa neoliberal põe em risco todas as estruturas coletivas capazes de resistirem à lógica do mercado puro. Veja, quando eu falei da reforma trabalhista, estão acabando com os sindicatos. Por quê? Porque o sindicato permitia resistir à lógica do mercado, à lógica da superexploração do trabalho. E então, quais são? A nação, os grupos de trabalho, com a individualização dos salários, e isso que eu falava, a individualização dos salários e não salários coletivos, contratos coletivos de trabalho, aos poucos se tende a individualizar, cada funcionário terá cada um seu salário, ou seja, PJ é pessoa jurídica e não pessoa física. Coletivos de defesa dos direitos dos trabalhadores, como já falei. Dardot e Laval, passados cerca de 10 anos da denúncia de Bourdieu, sintetizam e apontam alguns traços da razão neoliberal, dentre as quais a não naturalidade do mercado. O mercado não é natural, ele foi produzido e ele está sendo construído e produzido a cada dia, que requer para sua existência e fortaleza a intervenção ativa do Estado. É o Estado que fortalece o mercado. Outro elemento importante é a concorrência em lugar da troca. Em vez da troca, da emulação, é a concorrência. A submissão do Estado ao mercado também, à norma da concorrência.
A concorrência que atingiria todos os indivíduos, transformando-os em empreendedores, pessoas jurídicas, assim como a empresa promovida a modelo de subjetivação, em que cada indivíduo é uma empresa que deve se gerir e um capital que deve se fazer frutificar. Tudo, nós, a nossa carreira, a nossa humanidade, é vista sob o ângulo dos interesses do mercado. É por isso que Weintraub e Paulo Guedes, como seu mestre na economia, pretenderam acabar com a gestão financeira das universidades e transformar as federais em instituições com autonomia financeira. Veja a diferença. Uma coisa é a autonomia financeira, em que você consegue os seus recursos. Uma indústria, em princípio, uma grande empresa, tem autonomia financeira. No caso das universidades, elas não têm autonomia financeira, elas têm autonomia de gestão de patrimônio, de gestão financeira, isto é, garantidos os recursos pelo Estado, como está previsto na Constituição, a universidade tem autonomia de gerir, de distribuir esses recursos para ensino, para pesquisa, para extensão, para todas as atividades da universidade. Mas isto incomoda. Paulo Guedes, um neoliberal como Paulo Guedes e o Weintraub, não podem admitir uma instituição que seja mantida pelo Estado, pelo fundo público, que o fundo público é o conjunto dos impostos, das contribuições, das taxas. Esse é o fundo público, seja ele federal, estadual ou municipal. E é com o dinheiro do fundo público que se mantém as instituições públicas, as instituições do tipo educação, saúde, etc. Bom, as instituições universitárias e de pesquisa como empresas produtoras de valor e o saber como mercadoria ou commodity. Veja, segundo o Christian Laval, numa conferência que eu tenho em francês e tenho utilizado em alguns artigos, ele vai mostrar como a universidade é cada vez mais vista como uma instituição produtora de pesquisa, mas a pesquisa como valor, como a mercadoria, a ser apropriada, apossada pela indústria. Toda vez que você lê o Futurice, na hora da justificativa dessa reforma do Futurice, fica claro que os que propõem esse tipo de reforma estão pensando numa universidade a serviço do mercado, a serviço da indústria, produzindo bens que possam, invenções que a curto prazo rendam lucros para as empresas. Uma universidade que não propicie isso é considerada arcaica, ultrapassada. Os cursos, os setores de pesquisa da universidade que não garantam alguma forma imediata de lucro para o mercado não serão mais valorizadas e não serão mais financiadas. No futuro, se propunha-se uma série de convênios com o Estado, mas desde que fossem atividades produtivas, a pesquisa tecnológica. Então, como eu dizia, 2/3 das áreas do conhecimento, dos setores do conhecimento, tenderiam a desaparecer, porque sequer poderiam fazer convênios para garantir recursos do CNPq. Aliás, o CNPq andou emitindo lá nos anos 20, 21, 22, portarias que limitavam o financiamento do CNPq apenas a projetos que garantissem participação no desenvolvimento nacional em termos de avanço do mercado, da produção, etc. Depois houve mudanças, mas ainda assim, com muita. O que eles colocaram de mudança nessas portarias para beneficiar um pouco as áreas de humanidades e ciências sociais foi muito insuficiente. Continuamos até hoje com predominância das áreas tecnológicas. Bom, é isso aí. Deixa eu ver mais alguma coisa. Outra característica do neoliberalismo, e que nós vimos durante a pandemia, principalmente, é o anti-intelectualismo e o anti-cientificismo, a negação da ciência.
a racionalidade neoliberal tem se feito acompanhar em diversos países no mundo de movimentos denominados anti-intelectualistas e anti-cientificistas. São movimentos que desprezam as humanidades, as ciências sociais, a pesquisa básica e supervalorizam a pesquisa tecnológica inovadora, isto é, aquela que se esmera na produção de invenções seguramente a curto prazo lucrativas para o mercado, como eu falei há pouco. Bom, um dos artigos do projeto de lei do Futurice se propunha a criação, estabelecimento de um dia, o Dia do Estudante Empreendedor, que seria o primeiro sábado depois do dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalho. Isso eu coloquei como epígrafe num dos artigos publicado lá no Ceará, no Maranhão, recentemente. Evolução, expansão da educação superior e da formação de pesquisadores, evolução, distribuição e privado, mercantilização da educação, são elementos fundamentais de uma reforma tipo a do Futurice e que vocês viram nas tabelas. Depois nós vamos passar rapidamente por elas. Evolução da pós-graduação, a mesma coisa. Na pós-graduação, com as tabelas vai ser mais fácil de trocar, eu expor algumas ideias. E, finalmente, propostas de reformulação das IFES e do sistema de avaliação, regulação. Eu já falei bastante sobre o Futurice, mas foi uma forma de reforma universitária durante o governo Bolsonaro e o Paulo Guedes como ministro da Economia e o Weintraub. Vocês veem, o Weintraub, ministro da Educação, o cara não tinha nenhum artigo publicado sobre educação. Teve 2 artigos publicados em revistas tipo Veja, uma no Chile, que ele depois traduziu, 2. Não tinha nenhuma revista científica de importância, principalmente na área de educação, porque ele era da área de financiamento, trabalhava em bancos no Brasil, no exterior. E, no final, como prêmio, depois que ele teve que pedir demissão do ministério, foi para representar o Brasil no Banco Mundial, sem entender absolutamente nada de educação. Bom, está aí. O Futurice como instrumento privilegiado de implantação nas universidades federais das bases e princípios do mais exacerbado neoliberalismo pós-golpe de 2016. Eu tenho um momento aí que eu escrevi assim: em muitos momentos da história da instituição universitária, desde o seu surgimento no Ocidente no século XII, Bolonha foi no século XII, depois veio Paris, Oxford e Cambridge, etc., Palermo, Salamanca. O Estatuto de sua autonomia esteve sob séria ameaça, tendo sido, em diversas ocasiões, de fato, negado, sufocado. E essas instituições foram transformadas em organizações sociais ou empresas educacionais heterônomas a serviço do poder do Estado, da Igreja ou do próprio mercado. Valorização das ações e lucro tucur. A análise deste PL, que é o do Futurice, desenvolve-se a partir do princípio epistemológico de que nada se explica por si mesmo e de que o fato, objeto da análise, em sua aparência fenomênica, não revela sua essência como de fato ela é, a menos que se busquem, identifiquem e sopesem fatores de diversas ordens, econômicas, políticas, educacionais e outras, que teriam, por hipótese, contribuído para a constituição deste fato fenômeno. Como afirma Karel Kozik, num livro chamado Dialética do Concreto, o fenômeno indica a essência e, ao mesmo tempo, a esconde. A essência se manifesta no fenômeno, mas só de modo inadequado, parcial ou apenas sob certos ângulos e aspectos. Veja, não adianta pegar um projeto de lei tipo ou proposta do Futurice e ficar apenas no que ele diz, no fenômeno, naquilo que é aparente. Eu preciso imaginar que uma proposta dessas, um projeto desses, ele tem uma longa história. Ele está baseado em elementos anteriores, mais amplos. É por isso que a gente tem que estudar o neoliberalismo, porque é o neoliberalismo que está implementando
instruindo o Estado, o mercado. A gente tem que ver, nos últimos 30 anos, o que houve de avanço em direção a algo que se consolida no Futurice. E nós vamos ter que voltar, pelo menos, até o Consenso de Washington, de 1989. O governo Collor, depois o governo FHC, que implantou, de alguma forma, as diretrizes do Consenso de Washington, privatizando boa parte das instituições públicas e reduzindo os recursos para a universidade. Veja que durante 8 anos do FHC não foi criada nenhuma universidade federal. Durante o governo Lula e Dilma, foram criados 18 e 154 campos universitários, 40 institutos federais. E, bom, mas o que eu quero dizer é que a gente tem que ir à essência do fenômeno. Ir à essência do fenômeno significa buscar os fatos, os fenômenos, as questões, aqueles elementos que vão constituindo, produzindo essa nova proposta. O Futurice de 2020, veja, 21 anos depois do Consenso de Washington. Durante esse período, uma série de leis, de decretos, de portarias foram preparando o caminho para que se pudesse fazer uma proposta desta natureza em 2020. Felizmente, foi para o Congresso e lá parou, não avançou. Mas o que eu preciso insistir para vocês é o seguinte: eles fizeram essa proposta em 2020. Como não foi aceita pelas universidades, de modo geral, com raras exceções, eles resolveram impô-la, essa reforma, na prática. Como é que se faz? Se você quer fazer com que os pesquisadores das universidades comecem a buscar recursos junto à iniciativa privada, junto a fundos de investimento, à bolsa de valores, enfim, e para poder fazer pesquisa, é só reduzir os recursos para as universidades. É isso que nós vamos ver, o quanto houve de redução dos recursos da União para as universidades federais, para o CNPq, para a CAPES. Essa é a forma de colocar em prática uma reforma como a Futurice na prática. E aí, se não... Vocês imaginem se esse governo que propôs essa reforma tivesse podido continuar por mais 4 anos. Nós teríamos, eu já, tem um texto na minha página do Google, que é sobre todas as tabelas e gráficos que estão nesse artigo, elas estão lá também. E lá eu coloquei durante a campanha eleitoral. E a minha previsão é de que, se continuasse aquele governo mais 4 anos, nós teríamos praticamente todas as universidades federais ou fechadas ou transformadas em organizações sociais que tivessem que buscar a própria sobrevivência por conta própria, vendendo projetos, vendendo pesquisa, buscando recursos junto à iniciativa privada. Isso era visível a cada ano, e é isso que as tabelas vão mostrar daqui a pouquinho. Bom, então, sobre o Futurice, a questão da pós-graduação já falamos, já disse bastante, mas é mais ou menos a mesma coisa. A avaliação da pós-graduação ela vai se fundamentar, em grande medida, na importância que as pesquisas tenham para a indústria, para o mercado, para o lucro da sociedade, do mercado. E os demais, a valorização seria bem menor, cada vez menor. Isso, a gente sabe que na CAPES, nos programas de pós-graduação, o que conta para número de bolsas, para auxílios, subsídios para eventos, congressos, publicação de livros, de revistas, é a nota. Ora, se você começa a valorizar fundamentalmente as pesquisas da área tecnológica, é natural, é quase automático pensar que haja uma desvalorização das 2/3, lá, 1.800 programas de pós-graduação, porque são 2.500, mais ou menos, hoje no Brasil. 2.500 programas de pós-graduação.
um terço é da área tecnológica, um terço seria supervalorizado. No artigo que vocês leram, está ali todas as questões mostrando como este projeto de mudança do modelo CAPES de avaliação, que já era muito frágil, eu já escrevi um artigo que se chamava Avaliação defensiva no modelo CAPES de avaliação, avaliação defensiva no modelo CAPES de avaliação, como, enfim, tem lá um subtítulo. Nesse artigo, que eu escrevi lá em 2005, mais ou menos, 2006, eu já mostrava todas as maiores fragilidades do modelo CAPES de avaliação, que conduzia ao produtivismo, mas que, de alguma forma, negava a ciência, a pesquisa, a qualidade de tudo isso. E este novo modelo segue os mesmos princípios do Futurice. Por acaso, as comissões que elaboraram esta proposta da CAPES funcionaram ao mesmo tempo que a comissão, os grupos lá do Ministério que produziram a proposta do Futurice para as federais. Então, no artigo, acho que está bastante claro porque este novo modelo CAPES de avaliação segue os mesmos princípios do Futurice e será um desastre. Para mim, a pós-graduação tem muito maiores possibilidades de destruição da qualidade e da universidade pública do que o Futurice teria. Porque a pós-graduação pela pós-graduação que se dá a reforma, a grande reforma da universidade. Na medida em que a pós-graduação se fortalece em qualidade, abandonasse o produtivismo acadêmico para produzir pesquisas que façam sentido para a sociedade, que não sejam alienantes, que não sejam apenas fruto do modismo, esse novo modelo vai piorar a situação ainda mais. E ele tem uma abrangência e um poder de fogo assim para a reforma universitária maior do que o Futurice ou de uma reforma que visasse apenas a graduação, principalmente a graduação e a pesquisa na universidade. Bom, o novo modelo CAPES de avaliação, como extensão para das mesmas bases, está dito isso. Então, tá, deixa eu ver mais alguma coisa. Ele se chama modelo multidimensional. Na realidade, ele é unidimensional. Ele está dimensionado para a pesquisa, para as áreas de pós-graduação, de ciência, de tecnologias, e não para as humanidades e ciências sociais. Bom, sobre o desfinanciamento que põe em prática o que se propunha na proposta do Futurice, vocês viram as tabelas todas aí, e é sobre essas que eu vou apresentar um pouquinho mais, algo mais atual daqui a pouquinho. Bom, e aí o artigo termina com aquela preocupação minha de que é preciso resistir e evitar o desmonte da educação superior pública e desse sistema de produção científica, de formação de pesquisadores. Esta é a realidade que precisa ser combatida quanto antes. Bom, vamos lá. Agora, voltando, então, ao que nós temos aí na tela, vocês veem aí gráfico 2, porque tinha o gráfico 1, mas eu só vou apresentar isso. Vejam, participação na renda nacional no Brasil, em percentual. Os 10% mais ricos, é a primeira faixa aí, tem mais de 50% da renda nacional, os 10% mais ricos. Os 40% intermediários têm 30 e poucos por cento. Os 50% mais pobres, 12,3%, isso em 2015. E de lá para cá, principalmente depois de 2016, as coisas pioraram. Agora deve estar havendo uma certa recuperação. Esse dado eu encontrei, é de 2017, de Costa, mas, enfim, dá uma ideia de como é que se dá a desigualdade de renda no Brasil. Está aí.
os 10% mais ricos lá em cima, no meio intermediário, os intermediários, e os 50% mais pobres embaixo. Pode passar, por favor? Aqui, eu, eu tenho tabelas maiores do que essa, que eu acho que estão lá no documento, mas eu acho que essa aqui é suficiente porque é uma síntese. Rendimento domiciliar per capita no Brasil de 2012 a 2018. Veja aí. Sem rendimento, maior que zero e menor ou igual a um salário mínimo, a R$ 1.500. 57,7% em 2018. Hoje, deve estar mais ou menos a mesma coisa. Porque teve 19, 20, 21, 22, governo anterior, e 2023, 2024, estamos vivendo, não deve ter se modificado muito, em torno de 60%, podemos colocar isso. Então, 60% das famílias ganham até um salário mínimo, e muitas delas, 10, 12%, não têm nenhum rendimento. Maior que um e menor ou igual a 5 salários mínimos. Aquilo que nós podíamos chamar de classe média, mas não sei se 5 salários mínimos dá para chamar de 2 salários mínimos, se 3 salários mínimos nós podemos chamar de classe média. Mas está aí, essa faixa, 38% das famílias. E maior que 5 salários mínimos, ou seja, R$ 6.500 por aí, apenas 4,2% da população dos rendimentos domiciliares no Brasil. Pode passar, por gentileza? Essa tabela aqui eu acho muito interessante por conta da discriminação da mulher ou da desigualdade de gênero. Vejam aí que é assim, taxa de desocupação por sexo do primeiro trimestre de 2012 ao primeiro trimestre de 2020. Taxa de desocupação por sexo, Bom, vejam embaixo, o total é aquele do meio, homens, desocupação, né? Então, em 2020, nós tínhamos aproximadamente 11% dos homens desocupados. Mas as mulheres eram, que é a linha preta, 15%, ou 14,5%, 15%, arredondando, 11 e 15%. Essa diferença é constante, veja, desde 2012, aqui no início, até 2020. E de lá para cá, provavelmente, podemos dizer que, por estimativa, que continua a mesma coisa. Então, esse é mais um elemento de desigualdade social no Brasil. Pode passar, por favor? Bom, isso aqui nós já vimos, essas questões, como se apresenta. Pode passar? Pode passar? Aqui. Não, volta, por favor. Aqui nós temos, então, se nós pegarmos aqui, é que eu não tenho apontador, então fica meio difícil. Veja aqui, números de instituições, 99 a 2020. 99 a 2020. Nós tínhamos a primeira coluna da esquerda, 1.097, 2010, 2.300, 2.457, hoje são 2.600, mais ou menos. Bom, e aí, total, públicas, temos aqui total, 192, de 1.097 tinha 192 públicas, federais, estaduais, municipais, ou 17%. Desçam para baixo, ali 2020, eram 280, mas apenas 11%. Veja a redução de 17 pontos percentuais para 11. Isso significa uma redução importante. Olha aqui, embaixo vocês têm aí os percentuais. De 99 a 2020, o aumento foi de 45%, e deixa eu ver aqui um momentinho só, 2010, 2009, enfim, tem aqui a redução das federais, o quanto nós temos o percentual de aumento. 45% no total, 96% das federais por conta do Reúne, aqui embaixo a última linha,
77% dos estaduais e menos 45% das municipais. Privadas, aumento no total 140, veja, 45 aí à esquerda para 140. As privadas aumentaram 3 vezes mais, no mínimo. E aí, CFL é com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Veja o aumento das privadas com fins lucrativos no período 99 e 2020, 849%. Veja, 849%, pense no 45% aqui da segunda coluna da esquerda, aqui das públicas. Depois, as sem fins lucrativos aumentaram só 12%, menos do que as públicas. Por quê? As sem fins lucrativos estão sendo todas compradas, ou elas fecham, ou elas são compradas pelas com fins lucrativos. Principalmente as 4, 5 grandes. A Cogna, que era a Croton, a Estácio, que é a Edux hoje, a Ser Educacional e a Ânima. Elas juntas têm praticamente 60% de todas as instituições. Aí as especiais é uma categoria, não vale a pena, mas está aí. Então, esse é o aumento, o crescimento nesses 20 anos. Imagine se isso continuar. Bom, pode passar para o seguinte. Aqui, ó, 99 nós tínhamos públicas, é o verde, pública estadual e municipal, privadas com fins lucrativos é o vermelho. Veja, com fins lucrativos eram poucas aí. E as privadas sem fins lucrativos é que dominavam quase 70%. Em 2020, nós estamos aqui, ó, as públicas é o verde, a pública estadual o amarelo, o violeta aí é o municipal, privadas com fins lucrativos já está lá em 60%, deixa eu ver, 50 e poucos por cento, isso em 20, mas já passaram 3 anos e meio. E sem fins lucrativos, que antes eram 70, baixaram para 30 e poucos por cento. Pode passar? Matrículas, a mesma coisa, olha, dei uma olhada aqui, 2 milhões para 8 milhões 600, o aumento geral foi 266%, as públicas, o aumento foi de 131, metade, praticamente metade do geral, foram as públicas, e aí as federais 183, mais uma vez por conta do Reúne, estaduais 106, municipais menos 40, privadas 338. Então, geral era 266, as públicas 131, 338. Dá quase 3 vezes o aumento das matrículas públicas. E aqui, veja o número de matrículas, o aumento que houve aqui na última linha, CFL, com fins lucrativos, 2.385%, certo? De 202 mil, aqui, subindo lá para cima, 202 mil matrículas para 4 milhões e 800 mil matrículas. Sem fins lucrativos, começa com 1.300.000, que eram 70%, e sobe apenas 40%. Veja, as públicas aumentaram 131%. As sem fins lucrativos, que são as católicas, as comunitárias, de modo geral, apenas 40%. E tendem a desaparecer. Hoje, já foram, em 99, as comunitárias e confessionais era o conjunto de instituições, o setor de maior número de instituições e de matrículas, 37%, 36%. E hoje talvez esteja em torno de 8%, 7% a 8% apenas. Então, a tendência é as comunitárias e confessionais, as sem fins lucrativos, com raras exceções, tipo a FGV, algumas que não são nem federais, nem estaduais, nem municipais, que não têm fins lucrativos, podem sobreviver. Mas a tendência é nós termos, daqui a pouco, das matrículas, uns 80% de matrículas nas instituições com fins lucrativos.
e apenas uns 20% nas públicas ou uma ou outra sem fins lucrativos. Então, é isso. Pode passar? Aí estão as tabelas que mostram a mudança. Veja o vermelho aqui do 99, que era com fins lucrativos, e em 2020, já passando de 55%, hoje já está próximo de 60%. Então, pode passar? Aqui é o número de programas de pós-graduação. Eu anotei aqui, principalmente 2016, está mais escuro aqui, uma linha penúltima embaixo, 2016 a 2020. O aumento de mestrado e doutorado de 11%, quando na década anterior, ou nos 6 anos anteriores, tinha sido de 44%. Mestrado, negativo, nesse período, durante o governo Temer e início do Bolsonaro. Mestrado profissional aumentou, mas não tanto, porque nos 6 anos anteriores tinha aumentado 184%, e aí 13%. Doutorado, 55%, em 6 anos, 2010 a 2016, teve um aumento de 55%, e no período 2016 a 20, apenas 2%. Então, está aí. Pode passar? As bolsas de pós-graduação. A tabela das matrículas, nem estou passando. Aqui é mais por conta das bolsas. Veja bem, mestrado, aqui do lado esquerdo. Entre 2002 e 2010, em 8 anos, teve 155% de aumento. 2010, 16, 43. 2016 e 2020, menos 9. Doutorado, 115, 96, 6. Pós-doutorado, menos 24. Iniciação científica, menos 89%. Professor visitante, menos 97%. Professor visitante sênior, menos 80%. Esse é o período que vai depois da deposição da Dilma Rousseff até 2020, segundo ano de Bolsonaro. Pode passar? Distribuição de bolsas de pós-graduação e estágio sênior no exterior. Isso é importante, muito importante, porque nenhum país desenvolve o ensino superior e a pesquisa, principalmente, sem o intercâmbio internacional. Então, veja aí, doutorado. Nós já tivemos, em 2016, 2.219 pessoas fazendo doutorado pleno no exterior. Em 2020, só 208. A população brasileira é de aproximadamente 208 milhões. Então, nós tivemos no exterior, em 2020, aproximadamente um doutorando no exterior por 1 milhão de habitantes. 2016 a 2020, diminuição de 90%. Doutorado sanduíche, um pequeno aumento de 9%. Pós-doutorado, diminuição de 77%. Mestrado, 25%. Mestrado sanduíche, 10% de diminuição. Estágio sênior, aumento, mas é muito pouco o número. Pode passar? Aqui, apenas uma amostra. Nós temos aqui em cima, está ali 2015, doutorado sanduíche. 2015 tinha 5 mil fazendo no exterior. Em 2016, já baixou para 2.251. 19 subiu para 4 mil, mas baixou novamente em 2020 para 2.463. Agora, o doutorado pleno, porque uma coisa é o doutorado sanduíche, você vai lá passar 6 meses, 1 ano, mas fazer o doutorado completo no exterior, como eu fiz. Em 2015, 2.492, 2020, 208. Veja aí as colunas mostrando a redução. Pós-doutorado, mesma coisa, 1.246 para 146 em 2020. Pode passar? Bom, isso aqui é até 2021. Reevolução dos recursos financeiros associados ao pagamento de outras despesas nas universidades federais, 14 a 21. Veja, de 9 bilhões para 5 e pouco, isso em 21. Depois, no final, tem outras tabelas mais atualizadas. Pode passar? Aqui é recursos dos institutos federais. Como eles são mais novos, a redução não foi tão significativa, mas começou com 3 bilhões e pouco e baixou para 2 bilhões e pouco.
para metade. Isso aqui que é grave. Veja, 2014, 2 bilhões e 700 milhões para construção de prédios, para reforma de prédios. Veja, a Federal do Rio de Janeiro tem mais de 100 anos. Todos os prédios, metade dos prédios precisa de reforma. Só em reforma de prédio, a Federal do Rio de Janeiro precisa, às vezes, lá de 100 milhões, 200 milhões. E fora construções novas. Então, nós tínhamos aí quase 2 bilhões e 700 milhões e se reduziu a 150 milhões. Não dá 2 mil, como são 69 universidades, ou nessa época 67, mais 40 institutos federais, isso aqui é universidade, então era 67. Pense, 150 dá 2 milhões para cada uma. 2 bilhões não dá para reformar um prédio. E construção todas paradas. Eu vejo na Federal de São Carlos, eu não sei como é que é na Mato Grosso do Sul, o campus da Lagoa do Sino, que tem uma fazenda toda, foi doada por um escritor chamado Raduan Nassar, para que a Universidade Federal de São Carlos criasse um campus ali, com cursos voltados para a pequena agricultura, para pequenos proprietários, enfim, tudo que tivesse a ver com a agricultura, estava com praticamente todos os prédios em andamento parados. Felizmente, agora, um mês atrás, Lula esteve lá, o ministro da Educação, e doaram mais 80 milhões para terminar os prédios que estavam inacabados. Aqui embaixo tem um dado, 2013 a 2020. Custeio para manutenção das instituições, a diminuição foi 37%. Investimentos, 93%. É isso que vocês estão vendo aqui. Isso aqui corresponde a 93% de redução. Ou seja, a universidade recebeu 6% em 2021 do que tinha recebido em 2014. Pode passar? Recursos para a CAPES. Veja aí, a CAPES chegou a ter 10 milhões, bilhões, em 2015, quando o número de programas era um terço a menos do que é hoje. E o número de mestrandos e doutorandos que precisam de bolsa também, mas se reduziu a 2 milhões e pouco. E no ano 2022 reduziu mais ainda. Pode passar? CNPq, que cuida de mais ou menos 30% de todos os projetos de pesquisa do Brasil, 30%, 35%, de todos os convênios das universidades com o exterior, baixou de 3 milhões para 1 milhão, nem 1 milhão, 900 milhões. Veja como é que você pode dizer que está financiando, promovendo a pesquisa no Brasil, se o CNPq, que cuida de 30%, não só da produção científica, mas também dos artigos publicados no Brasil, 30% a 40% são decorrentes de pesquisas financiadas pelo CNPq, reduziu a menos de um terço. Pode passar? E aqui o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que ajuda não só a educação superior, também a educação básica, tá? Baixou de 4 bilhões para 400 milhões. Ou seja, umas 5, 6 vezes. Bom, pode passar? Aqui, se você juntar a CAPES em 2005 tinha menos de 2 bilhões e 200 milhões. Chegou até 10 lá aqui no meio, 2015. Em 2020 já tinha baixado a mais ou menos aos termos de 2005, 2006. Sendo que aqui em 2005 ela tinha um terço do número de programas, em vez de 2.500 tinha 1.000 e poucos, e o número de alunos também, em vez de mestrando, doutorandos, em vez de 450 mil, tinha 150 mil, 160 mil. Mas está aí, para vocês terem uma ideia. Aqui é a soma CNPq, FNDCT, CNPq está CNP1, aí está errado, e CAPES, 2020 a 2021. Veja,
chegou a 13 bilhões e em 2020, 4. Isso é colocar em prática o Futurice, a reforma do Futurice. É isso. Bom, aqui, o Nelson atualizou esse dado para mim, o Nelson Amaral, para que todos saibam ali, foi meu aluno de doutorado, meu orientando de doutorado, e se tornou talvez hoje o maior especialista nessa área de financiamento da educação superior, até da educação básica, que eu conheço. Bom, e ele atualizou recentemente pelo Fineduca, presidente Fineduca, e está aí. Então, nós temos que, em 2000, para o conjunto orçamento das federais total, era 30 bilhões. Chegou aqui, em 2019, acho que foi o mais alto, 2019, a mais ou menos 70 bilhões. Mas, olha, esse aqui é o crescimento, 2002 em diante, aqui, ó. 2002, pense aqui embaixo, ó, foi o aumento dos governos Lula, ó, até Dilma, 2016, até 2016, até aqui. Isso aqui, toda essa curva de aumento foram as novas universidades federais e o aumento das existentes também. Depois houve uma certa manutenção, crescimento aqui em 19 e 20, e depois começou a baixar de novo. E vejam bem, em 2023 houve estacionou, mas depois caiu para 2024, para esse ano. Isso que é impressionante. Por quê? O governo ficou sem recursos sequer para dar esse aumento. Estão pensando que este próximo orçamento, até 2026, tá, e vai melhorar. Pode passar para a próxima? Aqui é pessoal. O pessoal também aqui vocês podem perceber, 2002 eram 25 bilhões e foi subindo, 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 porque o salário em geral não diminui, mas também não foi corrigido pela inflação nos últimos 6, 8 anos. Ano passado o governo deu 9%, mas a diferença para como é que é, a diminuição tinha sido de 46%, mais ou menos, deu 9%, e este ano, enquanto fizemos greve nacional, tudo, o governo chegou a dar 27% para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal, para 1.000, e para os professores das federais, funcionários, professores, 0 esse ano. Só ano que vem, e aí nos próximos anos. Então, tá aí. Mas pode seguir? Aqui. Aqui é outras despesas de custeio. É a manutenção da universidade, dos laboratórios, tudo. Ela chegou em 2014 a 12 bilhões, 13 bilhões, digamos. E foi baixando. A crise de 2015, 2016, foi baixando, baixando. O ano passado subiu um pouquinho e caiu novamente em 2024. Certo? Então, e isso aqui são os investimentos. Veja, investimento que é a construção de prédios, é manutenção de prédios. Está aí. Nós chegamos a ter 7 bilhões e pouco em 2012, 2013, e foi caindo, caindo, a termos hoje nem 1 bilhão em 2024. Bom, agora vou passar para alguns dados do INEP que eu acho que vale a pena a gente olhar. Então, aqui do lado esquerdo, espero que não frequenta, dos jovens de 18 a 24 anos, não frequenta e concluiu o ensino médio, 43%. Frequenta a educação superior, 20%, de 18 a 24 anos. Não frequenta e não concluiu o ensino médio, 21%. Frequenta ensino médio, 9%. Ainda, de 18 a 24 anos, tem 9% que ainda frequenta ensino médio. Não frequenta e conclui educação superior, 4%, e frequenta o ensino fundamental, 1,2%. Ensino fundamental é parte do ensino da educação básica. Total, 22,5 milhões é a quantidade de jovens, de pessoas com 18 a 24 anos. Bom, aqui à direita tem... Não, perdão, volta, por favor. À direita, nós temos aí a taxa líquida e a taxa bruta. Embaixo é a taxa bruta. Taxa bruta, em 2022, era de 38,6. A taxa bruta é o número de pessoas que estão frequentando alguma instituição de educação superior, pública ou privada,
presencial, com fins lucrativos à distância, dividido como percentual do total de 22 milhões aqui de jovens de 18 a 24 anos. Então, dá 38. Por quê? Porque tem 20% que tem a idade de 18 a 24 anos, mas tem 18% que tem menos de 18 ou mais de 24, certo? Isso é a taxa bruta. A taxa líquida, ela está aqui, a de baixo, é a pretinha aqui de baixo, 20,2%. Então, veja, taxa líquida, o Brasil está entre a metade inferior da América Latina. Tem mais de metade dos estados, dos países da América Latina que tem mais de 20%. Alguns chegam a 50%, 60% na educação superior de taxa líquida. Pode passar? Aqui, o Enem e a perspectiva de ingresso na educação superior. Veja o que aconteceu com o Enem. Em 2016, 17 ali, tinha 6 milhões de pessoas fazendo o Enem. No 22, do último ano do Bolsonaro, 2.394.000, ou seja, um terço. Essa é a queda, é o Enem. Bom, pode passar? Aqui do lado esquerdo, ingressantes em cursos de graduação. Número de ingressantes em cursos de graduação de 2012 a 2022. Veja, em 2020, o vermelho é educação à distância, o presencial é o azul. Veja, ainda em 2019, 2020, cruzaram-se os percentuais de educação à distância e educação presencial. A educação à distância já está lá, entraram 3 milhões e 100 em 2022, ao passo que presencial a 1 milhão e 600 mil. Então, essa é a perspectiva. A educação à distância está dominando já nas entradas, é quase o dobro. E depois nós vamos ver das matrículas. Que estão cursando aqui, então, essa aqui. 4 milhões, nós temos rede pública, o presencial é o azul, 87% da rede pública é presencial. A distância, apenas 12%, 13%. Na rede privada, 71% é a distância e presencial apenas 28%. Isso, rede privada como todo. Mas se vocês pegassem apenas a rede privada com fins lucrativos, já passa de 80% na educação à distância. 80%. Bom, e aqui embaixo, quem faz tecnológico é o verde, licenciatura é o amarelo e bacharelado, 54% é o azul. Pode passar? Nós vimos antes as entradas, agora as matrículas. Em 2022, tinha um pouco mais de presencial ainda, mas 23, é possível que em 23 já estejam se cruzando. E 24, então, mais ainda. Essa é a configuração entre presencial e a distância. Feito. Aqui, matrículas de educação superior de graduação, número de matrículas em cursos de graduação por categoria administrativa. É o público e o privado. O público é o vermelho e o privado é o azul. Aí vejam como, desde 99 para cá, que foi em 99, em 97, melhor, que foram criados por decreto, foi possibilitada a transformação das universidades sem fins lucrativos em com fins lucrativos. A mercantilização da educação superior ela começa em 97, com 2 decretos, 2.306 e 2.207, sei lá. São 2, um de abril e outro de agosto de 97. E a partir de 99, então, explode a educação privada, o ensino superior privado. Sendo que, como nós já vimos, desse azul, 70% é com fins lucrativos. Tá, pode passar. Matrículas em cursos presenciais por turno.
Bom, aí vocês têm o turno, o noturno é o preto de cima e o diurno de baixo. Veja que estão se aproximando. Daqui a pouco nós teremos tantos alunos no noturno quanto no diurno. Mas aí, por rede federal, aqui à esquerda, o círculo à esquerda, noturno apenas 30%, 70% diurno. A estadual, 41% noturno, 59%, 60% diurno. Nas municipais, inverte, 63% para 63% noturno. Privada com fins lucrativos, 67% e 33%. E na privada sem fins, mais ou menos empatado. Eu falei antes um número meio equivocado. Mas está aí. Isso em 2022. Tá bom? Tem mais aqui. Rede privada, grupo participação da rede privada na matrícula de educação superior de graduação, Brasil, tá. Categoria de IES. Nós temos aqui 78% estão nas instituições privadas. Total de matrículas de instituições privadas, 78%. Com fins lucrativos, é a cor-de-rosa. Sem fins, 24%. Então, é 76% das privadas. Eu achei que das privadas é mais de 70%. 76% das 6 milhões, quase 7 milhões de matrículas das instituições privadas, 76%, ou 5 milhões e 600 mil, estão em instituições com fins lucrativos. Aqui à direita, privada com fins lucrativos, mais uma vez aqui, presencial e EAD. Aqui, presencial 34%, EAD 66%. Então, dos 5 milhões e 600 mil matrículas das privadas com fins lucrativos, 66%, ou 3 milhões, estão fazendo à distância. Isso em 22. E aqui embaixo privadas sem fins lucrativos. Veja, é o inverso, mais ou menos. 76% presenciais e 24% à distância. Pode passar? Não, isso aí podemos passar. Pode passar. Aqui. Expansão do número de cursos na modalidade à distância. Vejam o que aconteceu de 2017 para cá. 18 aqui, essas 5 últimas colunas aí. A cada ano vai aumentando. Aqui aumentou 42%, 35%, 25%, 21%. Podem projetar para 2024 que nós já devemos ter mais 40% a mais. O que mais? Pode passar? Docente, sim, eu falava lá no início, veja o número de docentes. Se nós temos 78% das matrículas na educação privada, nós deveríamos ter 78% dos professores. Na pública, nós temos apenas 22% de matrículas. Deveríamos ter 22% dos professores. Veja aí, em 2012, tinha 180 mil docentes nas privadas e 147 mil nas públicas. Agora, em 2022, as públicas têm 173 mil e 151 mil nas privadas. E veja, as privadas que têm 78% das matrículas têm, digamos, 20% a menos de professores do que as públicas que têm apenas 22%. Por conta disso, o presencial e o à distância. E mais, e o número de alunos por turma, porque se visa lucro, 76% das privadas visam lucro. Tá, pode passar? Aqui é importante. Razão aluno docente na educação superior de graduação. Aqui do lado esquerdo. Público. Público aqui é 12, deixa eu ver, 12. 12 alunos por professor. Total privado, 48. Mas aí, a presencial pública, 11 alunos por professor, como média. Nas privadas, presencial privada, 22. Na educação pública, à distância, 34 por professor.
Na educação à distância privada, 171 alunos por professor. E é aqui que existem casos de 500 alunos por professor. Essa é a média nacional. Bom, aqui depois tem curso por curso, direito, psicologia, pedagogia, etc. Razão aluno-docente em cursos presenciais. Direito, por exemplo, tem nas privadas 22, nas públicas 13, e assim por diante. Na pedagogia está igualado, quase 8 na privada e 9 nas públicas. Apenas para ter uma ideia dos cursos. Mais uma vez, pode passar? Indicadores de trajetória dos estudantes nos cursos de ingresso. O cara entrou em 2013, e aí nós temos taxa de desistência acumulada. Até 2022, 58% já desistiram no ensino superior em geral, certo? Depois, taxa de conclusão acumulada, 41%, começou lá com 0, claro, 1, e vai a 41%. Então, de cada 100 que entraram em 2013, em 2022, apenas 41% concluíram o curso. 58% desistiram. Para vocês terem uma ideia do quadro, de como a situação está grave na educação superior como um todo. Pode passar? Aqui, indicadores de trajetória dos estudantes no curso de ingresso. Bom, aqui é uma comparação entre quem entrou com cotas, com bolsa, com fiéis, ProUni, etc. E a diferença. Vamos ver logo 2013, por exemplo, o número de taxa de desistência acumulada era 10% no sem reserva, a reserva é com bolsa e cotas, etc. Então, eram 10% e quase 0 lá dos que tinham bolsa. Mas vamos ver 2022. Com reserva, quer dizer, quem entrou com ProUni, com fiéis, com cotas, temos aí taxa de desistência acumulada 36 contra 55 dos que entraram sem cotas, sem ProUni, sem fiéis. Aqui é todo mundo, né? E o verde é taxa de conclusão acumulada. Veja que os que têm reserva, quer dizer, foram beneficiados com alguma bolsa, com algum auxílio, 53% se formaram. Dos que não tiveram, 42%. E o último, taxa de permanência, gente que ainda continua estudando, 11% numa e 3% na outra. Pode passar? Indicadores de trajetória de estudantes no curso de ingresso, evolução dos indicadores de trajetória. Sim, aqui é por campo de estudo, veja bem. Veja aí na física, isso em geral, não só na geral. 72% desistiram do curso de física no período. Apenas 24% se concluíram, certo? E a taxa de permanência está. Matemática, 67%. Filosofia, 65%. Tudo isso aí é desistência. Então, vejo que as áreas de humanidades, formação de professores, da educação básica, física, matemática, filosofia, química, língua estrangeira, sociologia, língua portuguesa, educação física, está aí, tudo acima de 58% de desistência. E formados 24 a 41 no máximo. E assim, no Brasil como um todo, está essa faixa aqui do centro. Pedagogia está aqui à esquerda, 48% de desistência e 51% de formados. Apenas na área de educação. Geografia, artes, etc. Esse quadro é terrível. Pode passar? Eu acho que acaba aqui. Acabou? Feito. Bom, eu espero não tê-los cansado demais, mas esse é o quadro da educação superior no Brasil e espero ter deixado claro o que foi esta tal de reforma Futurice, sabendo que nós não podemos analisar tudo isso sem analisar a questão econômica, a questão da desigualdade social, tudo isso que está acontecendo e que nós estamos acompanhando nos últimos 20, 30 anos. É isso. Nossa, Valdemar, foi maravilhoso. Foi ótimo.
Obrigado, obrigado.